Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Mais um vídeo, mais um estudo do livro Opinião Espírita, né? Estamos fazendo esse estudo dirigido aqui no canal, que é um livro mediúnico, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria, André Luiz e Emmanuel. O capítulo de hoje, o capítulo 32, fica por conta de Emmanuel. E para Emmanuel dar a opinião espírita dele nesse capítulo, ele vai em busca de um trecho da codificação, que essa é uma, eu sempre repito, né, a cada vídeo, é uma característica desse livro, né, para se emitir uma opinião espírita, André Luiz e Emmanuel recorre a um conteúdo da codificação, de qualquer livro da codificação. No caso aqui, Emmanuel vai recorrer ao capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, e o item 21, que é o último item do capítulo, né? Que está nas instruções dos Espíritos, e é uma pergunta, né? Que é transcrita aqui, provavelmente feita por Kardec, né? E que é respondida por São Luís, né? A resposta que foi dada psicografada, né? Pelo Espírito São Luís, né? Assim, o espírito que foi a figura de São Luís no mundo, né? E aí a pergunta é assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Quer dizer, há casos que diz que a gente não deve expor o mal. Mas há casos, assim, há situações especiais em que a gente deve expor o mal de outra pessoa, expor o mal que está vindo de outra pessoa, que uma pessoa está praticando? Essa é a pergunta, né? E aí São Luís responde, a resposta curtinha, né? Daquelas respostas curtas, porém profundas, ele responde: é muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, ou seja, a outras pessoas, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas, né? Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, a grosso modo, ele diz: se um erro, né, só prejudica a pessoa mesmo, é bom não expor. Você pode, como amigo, como amiga, chegar lá para essa pessoa e buscar ajudar, oferecer ajuda. Se ela não quiser, respeita a vontade dela, né, o respeito, né? Mas se o mal que essa pessoa está praticando está prejudicando outras pessoas, aí é um dever da gente, sim, chamar a atenção. Claro que isso deve ser feito com toda a moderação possível. Então, por exemplo, você está vendo uma pessoa ali, um líder religioso, que está enganando as pessoas, está roubando as pessoas com mentiras, é óbvio que você, pelo menos as pessoas, aí você vê amigos seus frequentando aquilo ali, você vai chamar a atenção: rapaz, não vá, não, ali tá com picaretagem, tá querendo só tirar seu dinheiro, tal. Você vai chamar a atenção. Se derem ouvidos a você, ótimo. Se não derem, paciência, né? Ou então você vê uma pessoa tramando o mal a alguém, né? Você vê uma pessoa fazendo algo que vai prejudicar outras pessoas. Você tem como impedir aquilo, vamos dizer assim, entregando ela às autoridades, por exemplo, né? É até um dever, né? E hoje temos até a denúncia anônima, até para a gente não se expor, porque muitas vezes pode ser um perigo para a gente, né? A gente faz a denúncia anônima porque é chato, mas melhor que essa pessoa seja detida do que ela venha prejudicar outras pessoas. E aí, se prejudicar outras pessoas, a gente pensar que a gente podia ter, talvez, evitado, ou se não pudesse ter evitado, diminuído, né, o mal que foi feito, né? Então, é uma coisa que tem que se analisar bem, com devido equilíbrio, né?
Aí tá, e cada caso é um caso, nenhum caso é igual a outro. Há casos que é melhor não falar, há casos que é melhor falar, mas, né, não a todo mundo, só a determinadas pessoas que possam resolver o problema, e há casos, sim, que infelizmente tem que se expor ao público, né? Então aí é uma questão de usar o discernimento e a sabedoria, mas principalmente que o maior objetivo disso tudo não é difamar ninguém, não é fazer mal a ninguém, é realmente querer o bem geral, né? Se o objetivo for realmente querer o bem, evitar o mal de prejudicar as pessoas, aí tudo bem, é até um dever, né? Aí entra essa questão, né? Porque a gente também não pode estar fechando os olhos para tudo, não é verdade, meus irmãos? Então, basicamente, acho que eu traduzi mais ou menos essa resposta aqui de São Luís. Então, Emmanuel, no capítulo 10 aqui, né, que se chama Tolerância e Coerência. Olha o nome do capítulo. Tolerância e Coerência é a opinião baseada nessa resposta de São Luís. Então, vamos ver o que Emmanuel tem a dizer. Tolerância e coerência. Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Bom, quem não necessita, né? Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto. Mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarroem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Olha só. Né? Desculpar, compreender sim, mas a gente não pode usar também de tolerância excessiva que deixe que o erro se espalhe, né? E acabe essa displicência causando desordem, né? Isso vai até certo ponto, né? Existe o ponto que não se pode permitir a desordem, né? Disse Jesus: amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através dos seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo, e de lealdade, sem arrogância. Né? Humildade, ser humilde, mas sem servilismo, e lealdade, sem arrogância. Né? Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários, que lhe combatiam a mensagem renovadora. Então ele já via que Judas já estava com aquela tendência. Né? A pretexto de amar os inimigos, ser-lhe-ia lícito afastá-lo da pequena comunidade, a fim de preservá-la. Né? Podia ter afastado Judas do meio lá dos apóstolos, a fim de preservar aquela comunidade. Olha que interessante. Mas preferiu estender-lhes mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se nos torne possível. Então Jesus podia já ter afastado Judas, né? Mas preferiu preservar e estender a mão e ver se ele, através da sua própria consciência, desistiria dos seus atos, né? Que ele foi responsável logo após. Não é isso? Então Jesus fez todo o possível por Judas, por todos, né? Que teve ao alcance dele. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. Isso é óbvio, né? Isso aí não precisa nem que o pessoal do Sinédrio perseguia ele, fazia de tudo para pegar ele em erro, né? Para o tentar, né? Como sempre tem nos textos, né? Para ele cair em contradição e dizer que ele está cometendo blasfêmia e tal, né? Direto, né? Os fariseus do Sinédrio, né? A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhe encontros cordiais para discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior
lhes preceitua. Olha só, os homens do Sinédrio, gente, tinham conhecimento, inclusive de reencarnação, né? Só que chamavam ressurreição. Eles acreditavam na reencarnação, mas não tinham um sistema para explicar, né? Tanto que no capítulo mesmo, que fala sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus fala a Nicodemos, né, que é um doutor do Sinédrio, como é que não sabe do que eu vos... Como é que tu não sabe disso, Nicodemos? Se tu não sabes as coisas do céu, as coisas da terra, como vai aprender as coisas do céu? Quer dizer, como é que você não sabe deles? Ele sabia, né? Ou, devido a tantos, como se diz, tantas convenções que foi envolvida, né? A religiosidade deles podem até ter apagado, né? Gradativamente, mas sabia, tanto no Velho Testamento se fala, Kardec até mostra em Jó, mostra em Isaías, que vou voltar a essa vida. O próprio apóstolo diz que Jesus era Elias, ou era Jeremias, quer dizer, acreditavam que podiam voltar e renascer, não tinham como explicar, né? Mas eles eram homens cultos, então não adiantava discutir com eles, né? E nem muito menos fazer acordos de amizade com ele para que eles não fossem perseguidos. Jesus podia chamá-los e fazer um acordo de amizade. Não, eu não desrespeito aqui, vocês me deixam em paz aqui, mas ele não fez isso, né? Ele não fez isso. Né? Ele podia ter feito isso a pretexto de amar os inimigos, quer dizer, os fariseus se faziam inimigos dele, né? E ele os amava, como Jesus ama a todos. E podia fazer um acordo com eles para evitar que eles cometessem o mal contra o próprio Jesus, mas ele preferiu não, né? Preferiu não, porque cada um tem que seguir a sua própria consciência. Certificara-se de que Pilatos, né, que era o governador da Judéia, representante de Roma, né, do César, né? Eu nem lembro qual era o imperador na época, ficar para outra hora. Certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio, agia inconsiderado, né? Que ele não se importava. Jesus era mais um problema que ele tinha que resolver ali, e acabou porque os nativos estavam ali enchendo o saco dele, o pessoal do Sinédrio estava enchendo o saco dele. É só um problema que Pilatos queria se livrar logo, vamos dizer assim. A pretexto de amar os inimigos, não lhe seria difícil recorrer à justiça de instância mais elevada, mas preferiu aguentar a sentença iníqua, assinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas. Então Jesus não podia fugir, né, a essa situação que ele ia viver. Ele tinha que ser exemplo. Não, mas eu amo o inimigo, eu não quero que Pilatos haja assim. Ele podia buscar uma instância superior, argumentar e provar que ele era inocente. Havia essa possibilidade, né? Apesar de tanta injustiça na época, né? Ele podia fazer isso a título de amor, né? Mas ele disse que não, pelo mesmo motivo. Cada um tem que seguir a sua consciência e crescer por si mesmo. Isso também é amar, né? Não podemos fazer andar os passos dos outros. Cada um tem que andar os seus passos, né? Então é isso. Percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava. Nossa, a multidão que estava ali, inclusive na hora de escolher, né? Opa, é por isso que o microfone, às vezes dá microfone, que eu às vezes bato no fio. Espero que não esteja dando. Então, percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava, né? Na hora até de escolher, né? Na Páscoa podia escolher um prisioneiro para soltar, resolveram soltar o revolucionário Barrabás. Mas é porque todo, né, o exército da qual Barrabás fazia, que eram os zelotes, estavam ali, né? O povo humilde não estava nesse momento, porque foi de manhã, né? Segundo consta, de manhã cedo, essa sentença, o povo ainda estava nas ruas. O julgamento foi durante a noite, na calada da noite. Muita gente não sabia. O povo não sabia, poucas pessoas sabiam. Foi um julgamento ilegal, na calada da noite. E aí levaram ele, e quando o dia amanheceu,
é que foi se perguntar isso, mas os zelotes já estavam ali para querer soltar Barrabás. Então eles estavam em maior número. E haviam poucas pessoas do povo. O povo mesmo da rua só foi ver Jesus quando ele saiu arrastando o madeiro, quer dizer, a maioria do povo. Não haviam muitos, né? Isso é uma descrição muito importante que a gente tem que saber, né? Então ele viu que o povo, que a multidão se desvairava. Aquela multidão, maioria dos zelotes, tanto que preferiram Barrabás. A pretexto de amar os inimigos, era perfeitamente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, pedindo a comisseração pública a fim de que se lhe não golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos firam e orar por eles, sem, contudo, premiar-lhes a leviandade, para que a leviandade não alegue crescimento com o nosso apoio. Quer dizer, ele podia, diante da multidão, dizer de todos os benefícios que ele fez, que não foram poucos, todas as curas, todo o alívio, todo o consolo que ele levou às pessoas. Ele podia alegar isso à multidão para que ele fosse absorvido, a pretexto de amor mesmo, de amar os inimigos, para que não cometessem aquele crime. Mas não, né? Ele não pode, como disse, pelo mesmo motivo dos outros parágrafos, né? Cada um tem que seguir a sua própria consciência. E ele não só não recorreu a isso, como aceitou sua sentença, ainda perdoando os seus verdugos, né? Perdoando os seus inimigos, mas sabendo, né? Mas não aprovando a leviandade deles, obviamente que não, sabendo que eles iam recolher consequências amargas daquilo ali pela própria lei de justiça, né? A própria lei de justiça, que é uma lei de Deus, pela própria lei de justiça, ao longo daquela vida mesmo e das encarnações futuras, né? Ele sabia, mas em todo caso ofereceu perdão e amor a todos, para que fosse exemplo, né? Realmente é uma postura muito difícil para nós, seres humanos pequenos, eu falo por mim mesmo, ter uma atitude dessa, meu Deus, né? Realmente, você chega a dar um negócio aqui, né? Como ainda emocionalmente nós temos tanto que crescer, né? Por coisas infinitamente menores que acontecem com a gente se desequilibra totalmente, né? A gente faz coisas das quais a gente mesmo se arrepende depois. Aí pergunta, fez por quê? Porque a gente se deixa levar por emoções que não deveriam, né? E a vida poderia ser muito mais simples, muito menos sofrida do que ela é, né? Mas é isso aí, vamos andando. E por fim não, é o penúltimo parágrafo. É que o último é tão pequenininho que parece que o penúltimo é o último, mas não é. Então, penúltimo parágrafo. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos que chegaram até ele, né? Socorreu a todos e esclareceu a todos. Veja bem, ele não dava só o socorro de cura, não, ele consolava também e esclarecia, dava o remédio espiritual acima de tudo, né? Então Jesus atendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando o amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Quer dizer, ele amou a todos, né? Demonstrou que a caridade é o amor puro, e ele espalhou isso a tanto quanto pôde, igual o sol espalha suas luzes, mas ele não transigiu com o mal. Jesus nunca fez apologia, nunca foi assim conivente com o que é errado, nunca foi conivente com o mal. Muito pelo contrário, ele consolava, mas repreendia severamente o mal, principalmente a hipocrisia, né? Você vê que muitos textos, não é que ele não goste dos fariseus, não, mas ele repreendia sim a hipocrisia dos fariseus e sabia das consequências que eles teriam com essa hipocrisia, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso, né? Ele nunca transigiu com o mal, né? Sempre foi, não pode dizer que Jesus foi intransigente, não, mas não foi conivente com o mal, só isso, né? Sempre foi o bem.
E por fim, o último parágrafo, isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância nem coerência. Quer dizer, quando a caridade, o amor puro, né, que gera tolerância num mundo tão intolerante, nós somos intolerantes muitas vezes, com pequenas coisas nós somos intolerantes. Quer dizer, a caridade seria o móvel, né, que nos ajudaria a ser mais tolerantes, né? E coerência. A caridade demonstra coerência. A caridade faz o bem sem olhar a quem, sim, mas também não faz o bem que compactue com o mal. Olha que interessante, né? Por exemplo, acobertar um crime só para não fazer o mal àquela pessoa, né, que vai praticar o crime, que é nosso irmão também. Não é assim. Nós não podemos também acobertar um crime, né? Temos que fazer, claro, tudo com a devida moderação, com o devido cuidado, mas não podemos acobertar um crime. É o texto ali da resposta de São Luís, né? Aí, se um mal que uma pessoa pratica vai prejudicar a todos, nós não podemos simplesmente deixar para lá. Isso é incoerente, né? Agora, há formas de, né? Não precisa, nem sempre precisa abrir para o mundo. Pode só abrir para determinadas pessoas que resolvam o problema, né? Ou se você mesmo puder resolver o problema, né, de uma forma tranquila, equilibrada, melhor ainda, né? Evitar o escândalo ao máximo, né? Mas antes um escândalo que impeça antes um escândalo que impeça que um mal grande seja realizado do que escândalo nenhum e o mal acontecer, porque o próprio mal já é o maior escândalo, né? Então isso aí requer realmente, como São Luís fala, requer realmente, recorrendo às palavras dela, requer que a gente apele para a caridade bem compreendida, a caridade que pratica o bem, mas não compactua com o mal. Essa é a caridade bem compreendida que São Luís nos diz e que Emmanuel aqui no capítulo 32 desenvolveu muito bem, no capítulo Tolerância e Coerência. Ok, gente? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro, né, para todos, né? Essa questão é sempre muito palpitante, é uma questão que sempre é levada à baila, as pessoas sempre quando há trabalhos doutrinários com isso, é um tipo de pergunta que sempre é levantada, é uma bola que é sempre levantada, por isso que é importante que façamos as boas leituras, a codificação, no caso aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro como esse, Opinião Espírita, nos esclarece muito, por isso que é bom, gente, nós todos estar sempre com a boa leitura, porque a boa leitura como essa nos traz esse tipo de esclarecimento para que não tenhamos dúvidas diante de uma situação, diante de situações como esta, né, que foram descritas aqui, ok? Então vocês aí que chegaram até aqui, né, só te dou sempre esse recado, leiam também, quem não tem um livro físico, tem, né? Procura no Google que tem lá Opinião Espírita, leiam, né, essa parte do Evangelho, leiam o capítulo 32, né, a Opinião Espírita, e tenham, né, e tirem também as suas próprias reflexões, tá? Tenham também as suas próprias reflexões sobre essa opinião de Emmanuel aqui, ok? Então leiam também, não fiquem somente com a minha fala, ok, gente? Então a todos que assistiram até aqui, né, quem gostou dá uma curtida, compartilha, quem achar útil, quem ainda não se inscreveu aqui no canal Raciocínios Espíritas, se inscreve aqui no canal do YouTube e também segue o Raciocínio nas mídias, tem o Instagram, o Facebook, é só botar lá na busca que acha Raciocínios Espíritas e o Twitter também do Raciocínios Espíritas. A todos aí um forte abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.